Boa noite. Boa noite. Estamos bem? Estamos. Todo mundo está bem? Vamos embora. Como diz o poeta paulistano, nós aqui outra vez. Nós vimos aqui nesse entardecer deste domingo para conversarmos durante algum tempo sobre doutrina espírita. E para que nós possamos conversar durante algum tempo sobre doutrina espírita, eu preciso fazer uma pergunta. Tem alguém que está vindo na casa espírita pela primeira vez? Tem alguém que está ouvindo falar em literatura, em doutrina espírita pela primeira vez? Nós fazemos essa pergunta porque, às vezes, quando nós falamos em doutrina espírita, tem algumas palavras que nós usamos, algumas terminologias que nós usamos na doutrina espírita, que não são palavras comuns ao dia a dia. Por isso que a gente pergunta para ter cuidado. Sejam bem-vindos, todos aqueles que nos visitam nessa noite. Nós vamos trabalhar doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, nós temos no universo Deus, causa primária de todas as coisas, o fluido espiritual, também chamado de fluido inteligente, e o fluido cósmico universal. Deus, causa primária de todas as coisas, pré-existe a tudo. Fluido espiritual, fluido inteligente, lembrando que a inteligência é só um atributo do espírito, não é o espírito. Existem outras cositas mais que nós desconhecemos. Faz parte de um processo evolutivo de cada um de nós. Deus nos criou simples e ignorantes, por ignorarmos as suas leis e com possibilidades de avançarmos. Em um determinado momento, nós, espíritos, nós, singularidades, individualidades que somos, tragamos de uma forma que eu não sei explicar, do fluido cósmico universal, matéria quintessenciada, matéria plástica, moldável, um bocado dessa energia, dessa matéria, moldamos o nosso perispírito. Nós, nesse momento em que conversamos aqui com vocês, basicamente podemos dizer que somos divisíveis em três partes. O espírito, o perispírito, o corpo denso, físico, que a gente vê agora. O espírito, conforme nós dissemos, é esse fluido, essa energia que não tem forma definida. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos, a partir da 88. Perispírito é essa modificação do fluido cósmico universal. Fluido cósmico, fluido universal, que em algum momento, sem que eu saiba explicar como, eu busquei, eu individualidade busquei, moldei para que eu pudesse interagir com a matéria física. Em algum momento, como um pulsar diante da vida, eu, individualidade, fiz esse movimento. Passei a habitar um útero materno e me fiz vida. Em algum momento, essa trialidade teve a forma humana. E assim, através dos tempos, foi se desenvolvendo. O tema da noite de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, item, capítulo 16, item 14, desapego. Apego. Mas não se preocupem, não é de vocês, é só do Humberto. Vocês já transcenderam essa dificuldade.
Quando a literatura espírita fala em desapego, 1614, ela lembra que esta individualidade, amanhã depois, pois já está na fila, volta para a erraticidade, para a sua casa de origem. Assim sendo, me lembra a doutrina espírita, no 1614, que eu não levarei comigo absolutamente nada. Cheguei aqui nu, irei embora nu. Cheguei com as mãos vazias e aparentemente assim partirei. Me lembra a doutrina espírita que toda a minha correria, toda a minha conquista foi para que eu descobrisse algo essencial que muitas vezes eu não consigo fazer. Observando essas colocações na doutrina dos espíritos que eu citei, resolvi fazer uma busca nesta literatura. Resolvi conversar com o livro, com a literatura. Acho que na conversa é mais fácil para mim o entendimento do que simplesmente ler. Então peguei o livro e fui perguntar a ele. O livro é a literatura. Por que eu existo? Qual o significado da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Bom, depois de questionar e virar muitas páginas, a literatura me respondeu assim: olha, Humberto, dentro da tua limitação no instante, eu posso dizer que você nasceu para sublimar os teus sentimentos e intelectualizar a tua matéria dentro do possível, em busca de compreensão dessa sublimação dos teus sentimentos. E eu falei para a literatura: só isso? E a literatura diz para mim: calma, você tem muitos milênios pela frente. E tá bom. De tempos em tempos, você volta a ficar conosco aqui na erraticidade, depois você reencarna. Volta, reencarna. Volta e reencarna. Para você aprender a ter domínio sobre os bens materiais, sobre a matéria. Mas tá bom. Então eu vou exercitar essa caminhada. E quanto tempo eu vou levar nessa caminhada? Diz a literatura: calma, Humberto. Segundo se consta, um planeta tem aproximadamente, falam os geólogos, 15 bilhões de anos. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, se eu tiver calma nesse meu processo reencarnatório, eu tenho pela frente apenas 8,5 bilhões de anos para reencarnar aqui. O que é bastante tempo, vamos convir, né? Dá para fazer muita coisa. Principalmente sublimar os meus sentimentos. E abandonar as coisas materiais que eu conquistei. Olhando dessa forma, nessa conversação minha com a literatura, que ela me explica essas coisas, eu me pergunto: por que eu fui criado simples, ignorante, e cheguei a essa condição em que eu me arrasto, encarno, desencarno, não tenho consciência disso, vou e volto, vou e volto. Por favor, não dá para dar um salto de qualidade nisso? E a literatura me responde: não há salto de qualidade, não há favorecimento. Deus é justo, é imparcial. O único caminho, Humberto, é trabalho. Você nasceu a trabalho. Você não nasceu a passeio. E nesse trabalho que você tem que fazer, o patrão e o operário é você. Mãos à obra. Mesmo assim, querendo, pois faz parte da minha natureza, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, eu questiono em querer dizer, com a literatura, que eu conheço A, o B ou C, até o Aloysio. Se não dá para me conseguir um lugar para que eu não precise reencarnar
reencarnar de forma tão acentuada? E a literatura me fala que não. Que o trabalho é eu comigo mesmo. E a literatura me apresenta, então, um texto que a gente precisa guardar muito em nossos arquivos mentais. Você tem que fazer a sua reforma íntima. Reforma íntima é reforma individual. Só isso? Sim. Você tem que fazer, Humberto, a sua reforma íntima. Você não reencarnou para fazer a reforma coletiva. Quer dizer que você tem que cuidar de você, Humberto. Você não nasceu para cuidar dos outros. Você tem que fazer e ter a sua própria experiência de vida. Quer dizer que eu não tenho que orientar? Não. Você tem que orientar a sua vida, cuidar de você. Você é responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. As pessoas não têm o poder de fazer a tua infelicidade. As pessoas não têm o poder de fazer a tua felicidade. É você com você mesmo. É isso que me fala a literatura. Estranhamente, eu começo a me sentir só e desprotegido, porque eu preciso da sensação do braço protetor. Quando eu preciso da sensação do braço protetor para que eu não me sinta só e abandonado, me vem o Cristo. E quando o Cristo me vem, Ele me deixa um norte. E quando Ele me deixa um norte, Ele diz: esteja onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Sabendo dessas coisas, dessa minha individualidade, do pastor que me apronta um norte, esteja onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração, eu começo a visualizar a possibilidade real de me desvencilhar um pouco das coisas terrenas, materiais que tanto prazer me dão. Nesse processo de querer abandonar as coisas materiais que tanto prazer me dão, eu fico me perguntando, tá bom, a literatura fala que eu tenho que me desvencilhar disso. Mas por que eu tenho isso? Quem me deu isso? Por que colocaram isso em mim? Por que o Pai, que é amor, bondade e misericórdia, deixou essas coisas, esses desejos entrarem dentro de mim e realizarem morada? Por que não disseram, não entra no Humberto? A literatura me informa que foi assim com todos nós. Que a partir do instante em que nós passamos a ter pensamento constante, a partir do 72, Livro dos Espíritos, nós encontramos os próprios pensamentos. A partir do momento em que eu comecei a ter pensamento constante, eu passei a ter a capacidade de raciocinar. Conforme eu fui tendo a capacidade de raciocinar, a liberdade de ação foi chegando para que eu pudesse decidir. Pois se assim não fosse, para que serviria o meu pensamento? Qual a utilidade? Está aqui o teu pensamento, Humberto. Agora você pode ir para o lado que você quiser. Me deram um tal do livre-arbítrio. Aí eu comecei a andar pelo mundo. E eu estou falando de reencarnações atrás. Como individualidade. Ser que ora habita o mundo físico e ser que ora habita o mundo extrafísico. E eu reencarnei e desencarnei. Eu reencarnei e desencarnei. E uma coisa estranha me chama a atenção. Quem colocou esses desejos ardentes dentro de mim? Aí a literatura me informa. Humberto, como você foi criado simples e ignorante, você teve que sobreviver. E nesse processo de sobreviver, você já tendo o pensamento constante, a elaboração constante, a capacidade racional, os teus sentimentos estavam abertos a todos os relacionamentos, em todas as possibilidades. Então o que você fez? Por uma questão de sobrevivência, nos primórdios de tua caminhada, na condição primitiva em que tu habitavas, você foi desenvolvendo as técnicas que poderiam te dar naquele instante o sobreviver. Então, no período que você passou na condição mais primitiva do teu ser, você foi tomando as coisas. Você foi pegando as coisas. Você pegou a mulher pelos cabelos e fez dela a tua fêmea. Lembrando, abre parênteses, que espírito não tem sexo. Todos nós passamos por essa experiência masculina e feminina. Fechamos parênteses. Então você tomou a mulher e fez fêmea, para que você pudesse dar continuidade instintivamente à tua espécie. Depois, você, Humberto, a tua individualidade, Humberto,
em algum momento, construiu um abrigo, porque a chuva judiava do teu corpo. Em outro momento, Humberto, você construiu a casa, a oca, a taba, porque o sol, o frio castigavam o teu corpo. Em algum momento, nesse processo encarne, desencarne, você foi vendo que você tinha que domesticar o animal. E você foi fazendo isso. Você foi evoluindo, Humberto. E o tempo foi passando. E você foi descobrindo, de forma inconsciente e armazenando isso em você, que nesse processo de aquisições de coisas, você passou a ter a respeitabilidade das pessoas que também acompanhavam a marcha evolutiva. Por vocês estarem no mesmo nível evolutivo, o respeito entre vocês, espíritos reencarnantes desta mesma época, eram baseados no que você tem, no que você pode. Então você utilizou a tua força física, a tua força bruta, para ter. Você foi desenvolvendo em larga escala o teu egocentrismo, o teu egoísmo. É meu, é meu, é meu. Então eu peguei o meu gado e o teu. Peguei a minha terra e a tua. Peguei a minha mulher, o teu marido, os teus filhos e o meu. Fiz escravos. Eu fui fazendo isso durante o tempo. E eu fui fazendo e fiquei muito bom nisso. Aprendi a dominar. Aprendi a mandar. Aprendi a ter posse de tudo. Era bom para mim. Ainda mais que nesse processo de encarna, desencarna, isso ficava armazenado em mim. Nada se perde. Tudo fica no meu inconsciente. Na minha falta de consciência, no meu inconsciente puro. Tudo fica ali. E eu fui reencarnando e cada vez mais posse, cada vez mais posse, cada vez mais posse. Era fácil para mim. Até mesmo porque os meus conterrâneos me aplaudiam. Aplaudiam o meu ego. E como eu me sentia soberbo e importante pelo que eu tinha, pelo que eu possuía, pelo que eu posso conquistar com a minha mão. E eu fui fazendo. Então eu desencarnava, ficava um pouquinho na erraticidade, voltava cheio de esperanças vazias, porque eu não conseguia dar continuidade e torná-las plenas, vinha aqui e repetia a dose. Desencarnava, ficava um pouquinho na erraticidade, voltava para cá, porque o meu patrimônio de possuir é enorme, chegava aqui e repetia tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. O tempo foi passando, e eu me repetindo. Com o passar dos séculos, eu, individualidade, eu, espírito, com o passar do milênio, isso de uma forma muito sutil, muito branda, foi me trazendo um desconforto. Porque era tudo a mesma coisa. Eu saía daqui, chorava e voltava. Saía daqui, chorava e voltava. Era sempre a mesma coisa. Eu não conseguia desfrutar de um pouco de paz. Aqui eu tinha que disputar para tomar, ou não ser vítima de alguém mais forte do que eu que me tomava as coisas. Quando eu desencarnava, era a mesma coisa. Voltava, era a mesma coisa. Os passos não eram largos, eram passos arrastados em relação ao tempo e à eternidade. Isso foi me incomodando, e eu passei a ter, de uma forma não plena, porque a minha consciência não abrangia isso ainda, uma certa dose de insatisfação comigo mesmo, com a minha existência. O meu inconsciente já não gostava mais daquele modelo existencial que eu tinha para mim nessa estrada evolutiva. E quando eu passo a ter esse desconforto nessa estrada evolutiva, tudo guardado, armazenado, as 7 chaves do meu inconsciente, eu começo a reencarnar e não mais querer valorizar a vida. Porque eu já sei, algo me diz que vai ser do mesmo jeito. Sofrido aqui, sofrido lá, aqui eu disputo, lá também. E vou me repetindo, e vou cansando desse processo. E nesse caminhar de cansar desse processo, eu começo a perceber que a minha vida não é tão boa assim.
e que eu preciso fazer algo para mudar. Eu começo a ter, nesses primórdios reencarnatórios, o que eu vou chamar de despertar de consciência. Aí começam os meus problemas. Os problemas de despertar de consciência. Porque a partir do instante em que eu começo a ter esse despertar de consciência, ora na condição física, ora na erraticidade, eu ganho um presente. Culpa. No momento em que eu tenho despertar de consciência, eu não deveria ter feito aquilo, eu ganho o quê? A culpa. Que é o meu maior adversário. É quem pode me derrubar. É quem pode exterminar comigo. Humberto culpado. E agora? O que eu faço? A culpa vem habitar em mim. Eu não sei como sair disso. Lembro de Jesus. Humberto, esteja onde estiver teu tesouro, lá vai estar teu coração. Mas como que eu vou praticar uma lei que ele me convida a ter, que é a lei do amor, se as pessoas que estão ao meu lado nem sequer falam nisso? O que elas falam, o que elas pregam, pega, tem, toma aplauso. Pega, tem, toma aplauso, toma nome, toma fama, toma posse. É isso que fazem os encarnados. E é aqui que eu vivo a maior parte do meu tempo. Mas essa culpa que foi habitando dentro de mim, foi tendo morada. E nesse processo de morada que ela foi tendo, ela foi criando raízes. E nessas raízes que ela foi criando dentro dela, na minha alma, ela foi criando caminhos que hoje me trazem as enfermidades. Porque todas essas sensações não fazem parte do meu corpo físico que está em fase final, e sim do meu conjunto espiritual, perispírito e espírito. Todas essas reservas estão na minha alma, no meu espírito, consequentemente no meu perispírito. O que eu quero dizer é que as minhas posses, os meus desejos, são sensações que eu tenho no físico, mas não estão ali retratadas plenamente. E sim na sua condição embrionária, na alma, no espírito, com reflexos no perispírito. Então não justifica mais a minha posse. Eu preciso urgentemente aprender a determinar o que é supérfluo e o que é necessário para a minha existência. Mas eu só faço isso depois de muito tempo encarnando e desencarnando e tendo ao meu redor pessoas que, assim como eu, visitaram esse campo de insatisfação. Ora reencarnavam na minha família, ora reencarnavam próximos à minha família, e de alguma forma, por lei de afinidade, nós íamos nos identificando. Deus usa o homem para educar o homem. Então eu fazia e alguém fazia comigo. Eu fazia, alguém fazia comigo também. Em desequilíbrio, em desarmonia como eu. E esse processo ia se dando, e esse processo ia se dando. E eu hoje venho aqui falar de apego. Aí eu volto novamente a visitar a literatura espírita. E pergunto à literatura espírita: me dê uma solução, eu não estou conseguindo solucionar tudo isso. Está difícil para mim. Me ajudem a sair dessa situação, desse círculo vicioso que eu não consigo me libertar. Aí a doutrina espírita diz assim para mim: o teu caminho é a caridade. O teu caminho é a solidariedade. A carta, a chave que vai te libertar, Humberto, é aquela que você pode fazer para beneficiar os teus semelhantes. Não consanguíneos, teus semelhantes. Como eu faço isso? Pare de torná-los propriedade. Como assim? Eu estou abandonando as minhas posses. Quando eu digo isso para a doutrina espírita,
Ela disse assim mesmo, Humberto? Eu digo sim. Eu já penso em abandonar o meu carro, né? As minhas roupas de marca, o meu celular, o laptop, os cordões, os shoppings, as imagens. A doutrina espírita disse assim, fala para mim, eu acho que você não entende. Eu digo, olha, eu estou me desmaterializando. Eu estou abandonando as coisas materiais. Aí a doutrina espírita fala assim, Humberto, no item 16 do Evangelho, no capítulo 16 do Evangelho, item 14, eu estou falando de bens materiais. Eu digo, pois é, são essas coisas que a gente carrega e sabe que não vai levar para o túmulo. E a doutrina disse assim para mim, não, Humberto, leia entre as linhas, entre os pontos e entre as vírgulas. Como assim? Humberto, você não é espírito? Sou. O que tem? Deus. O que tem? Fluido cósmico universal. Quem mais? Só isso, Humberto. Tudo que vem depois é fluido cósmico universal. Você, como espírito, me diz a doutrina espírita, absorve, quanto mais evoluído, espiritualizado você é, Humberto, você absorve fluido espiritual de melhor qualidade, fluido cósmico universal de melhor qualidade. Quanto mais denso, mais materializado você é, Humberto, mais fluido denso você absorve como esponja. É assim que eles falam para nós, como esponja. Então, se você pensa bem, se você sente bem, você traz para você fluido cósmico universal menos denso. Quando você pensa mal, sente mal, fluido cósmico universal mais denso. Ainda fluido, ainda matéria, ainda no campo da coisa material, Humberto. O que nós estamos falando para você, Humberto, é que você tem que se desvencilhar das posses que você não percebe que são as posses dos sentimentos. Como assim? Pergunta a doutrina espírita. E a doutrina espírita diz assim para mim, olha, Humberto, você acha isso lá em Gênesis 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, modificação fluídicas. Humberto, quando você pensa, quando você sente, você dá forma, dá propriedade àquilo. E você transporta aquilo. Aquilo é energia, Humberto. Então, quando você sente desejo, é matéria. Quando você sente inveja, é matéria. Quando você maldiz, mal coloca, mal expõe, quando você subtrai alguma coisa de alguém, é matéria. Lembra de Jesus, Humberto? Esteja onde estiver teu tesouro, lá vai estar teu coração. Então não basta apenas você, a partir de agora, dar um grito de alerta e abandono ao teu laptop, ao teu celular, à tua cadeira, à tua mesa, à tua blusa, à tua roupa. Tem muito mais que você tem que tirar. Você tem que desnudar a sua alma, o teu espírito. Você tem que compreender que você é um espírito andarilho do tempo, uma individualidade, um indivíduo, uma singularidade. Você é com você mesmo. Você precisa, Humberto, de forma urgente, abandonar o desejo de fazer com que as pessoas te aplaudam. Mas eu não faço isso. Não? Como você se sente, Humberto? Me pergunta a doutrina, no livro de Hamed, As Dores da Alma. Quando você se sente? Quando você é contrariado? Eu até compreendo. Digo eu mentindo para a doutrina. Tá bom. E quando alguém não faz a tua vontade, como você se sente? Abandonado, não é, Humberto? É assim que eu me sinto. Quando você não recebe o aplauso, quando você não tem as pessoas a te obedecerem, você se sente abandonado. Você se cala, não é por compreensão. Você se cala por uma postura social que você emprega naquele instante porque você adquiriu cultura nessa existência. Então, aparentemente, você me contrariou, eu dou um sorriso de compreensão para você. Mas dentro de mim, registra-se a dor. A dor de você não ter feito aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava.
Isso não é posse? Isso é a posse do Humberto. Meu Deus, eu não tinha percebido isso, digo eu, a doutrina espírita. Eu não percebi que tinha esse detalhe da posse dos sentimentos. O que eu faço agora? Ué, observa a tua vida, Humberto. Faz um cálculo da tua vida e do teu momento. Pensa na tua vida pretérita, na tua vida passada, na tua vida pretérita. Você tem inteligência para isso? Aí eu começo a pensar, o que é vida pretérita? São vidas passadas. Aí eu fico pensando no meu momento, no meu pretérito. Aí eu faço o seguinte cálculo. Vamos supor, é o meu caso, o meu pensamento, que eu tenha tido só 20 reencarnações. Só 20. Hoje é a minha 20ª. Hoje, na atual reencarnação, eu estou aqui trabalhando, conversando, estudando doutrina espírita. Porque nesse exato momento da minha vida, ninguém me apresentou algo mais lógico que doutrina espírita. E eu preciso de lógica. Então, nesse momento, eu estou transitando na doutrina espírita. Ok? 20ª reencarnação. Como é que eu consigo transitar hoje na doutrina espírita? Quem botou isso lá dentro? Como é que eu consigo navegar nessa possibilidade filosófica tão profunda? Nessa visão psicológica, interpessoal? É muito difícil. A doutrina espírita me convida a cuidar do Humberto e não da vida dos outros. A doutrina espírita diz que é eu comigo mesmo, que eu devo satisfação da minha vida, a minha consciência é o Criador, não é ninguém mais. Ela me abandona na minha visão limitada de ver. Aí eu digo, quem botou essa possibilidade de aceitação nesse momento na minha vida? Sim, porque alguém colocou essa possibilidade filosófica dentro de mim, senão eu diria que não. Nós somos, por característica, seres refratários. O novo, nós não gostamos dele. Se você chegar na sua casa e a tua mulher ou o teu marido mudar a televisão do lugar sem a tua autorização, ou o fogão, ou a geladeira, ou a panela, eu não sei o que, sem a tua autorização, você não gosta. Humberto fala. Eu preciso de um tempo. Porque eu sou refratário. Depois de uma semana, 2 semanas, eu percebo que a minha mulher, quando mudou a televisão, colocou no outro canto, fez com que o sol da janela não batesse na imagem, na tela. Deu uma imagem melhor. A tela ficou mais visível. Mas no momento em que eu olhei isso, eu disse não. Depois de alguns dias, eu olhei e falei, nossa, que bom. Parece que você copiou de alguma forma essa ideia que já estava registrada em mim. Só assim, sinto muito. Quem já transcendeu, ótimo. Mas como ser refratário que sou, eu preciso desse tempo. E como é que alguém me coloca uma doutrina dessas dentro de mim, com essa lógica toda? Ah, alguma coisa tem nessa 20ª encarnação. Como eles me avisaram que não existe milagre, não existe favorecimento, nem conhecimento, nem amizade com Aloísio, o trabalho é eu comigo mesmo, então o que me sobra? Já sei. Na minha 19ª reencarnação, eu já comecei a estudar Espiritismo. Agora, eu dou um passo maior. Mas daí eu fico olhando para o Espiritismo e percebo que ele é muito menino. É muito bebê, é muito criança, 100 e poucos anos. Será que eu estava aqui há 100 e poucos anos atrás? Acho que não. Então não foi. Foi o que então? Já sei. Na minha 19ª reencarnação, eu conheci o espiritualismo. Isso é possível. Já havia na humanidade a noção do espiritualismo, da continuidade da vida, da pré-existência, da reencarnação. Já se conversava nos bastidores de encarnados, isso largamente. Então, na 19ª reencarnação, eu consegui absorver alguma coisa, e agora na 20ª eu consigo estudar essa literatura. Será que a 18ª foi o suficiente? Precisamos ser otimistas. Hoje não seremos conservadores. Vamos ser vanguardistas. Não! Eu fiz isso também na minha 17ª reencarnação.
A primeira vez que eu tomei noção com espiritualização, continuidade da vida, foi na 17ª. Depois na 18ª eu estudei mais um pouquinho, na 19ª vivi mais um pouquinho, e agora na 20ª, finalmente eu consigo desfilar na filosofia espírita. Graças a Deus. Vou conseguir minha liberdade. Tá bom. É isso que eu penso. Aí eu tenho um problema. Eu não sou reflexo de mim mesmo? Não é isso que fala a doutrina espírita? Se da 17ª para cá, simbolicamente falando, eu começo a ter noção da espiritualização para agora visitar uma filosofia espiritualista de muita profundidade, que é a doutrina espírita, o que eu fiz na 16ª? Onde é que eu estava na 15ª? O que eu fiz na 14ª? O que eu andava fazendo na 13ª reencarnação? O que me falou Cândido Chico Xavier sobre a minha morte? Humberto, morrer, Humberto, é somente acessar lentamente o inconsciente. Quer dizer? Sim, quer dizer. Somente nessas 20 reencarnações, se nessas 3 últimas você visita um caminho de espiritualização, nas 17 que ficaram para lá, está tudo guardado dentro de você, no teu inconsciente. Estão dizendo para mim, através da literatura espírita, eu estou falando só de 20, estão dizendo para mim o que você fez antes das últimas 3, Humberto. Eu fiz abortos, um monte. Eu fiz crimes, um monte. Eu me escondi atrás de mantos religiosos para seduzir, para tomar. Eu fiz isso. Graças a Deus vocês não passaram por essa experiência. Mas provavelmente na Idade Média eu estava fazendo isso. Não poderia ser diferente, porque eu não tinha experiência, não tinha maturidade para dar salto de qualidade. Eu ainda como criança, criança psicológica, criança espiritual, em relação à vida, não tem como dar saltos. O bebezinho chorava aqui agora há pouco. Não adianta você pedir para ele fazer café, ele não vai conseguir. Ele não tem como dar saltos. Ele não tem como preparar um chá. Assim como eu também não tenho como dar um salto de amor, porque eu venho lá dos primórdios, da condição primitiva, aonde eu aprendi a desenvolver o meu egoísmo por uma questão de sobrevivência. O que eu faço agora? Agora que o meu inconsciente insiste em dizer como eu tenho que agir. Como assim? O que diz a doutrina espírita novamente, eu conversando com ela? Por favor, onde é que estão todas as cartas de Deus para mim? No Corão? No Corão? No Alcorão? No Evangelho segundo o Espiritismo? No Velho e Novo Testamento? Não, Humberto. Estão na tua consciência. É isso que fala a literatura espírita. As leis de Deus não estão nem na literatura, estão na minha consciência. Tá bom, e como é que eu faço para ler essas cartas de Deus me dizendo o que é certo e o que é errado? Como é que eu faço? Acesse a tua consciência. A literatura espírita está dizendo para mim que a minha consciência, vou simbolizar novamente, é um armário na minha casa, onde que eu guardo ali arroz, feijão, farinha e trigo. Eu tenho que abrir esse armário e olhar lá para dentro. Eu tenho que abrir a minha mente e olhar para dentro de mim, para dentro de mim. Eu tenho que conversar comigo mesmo. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar esse copo e jogar no chão? Eu posso jogar essa bolsa no chão? Eu posso falar mal com ele? Eu posso falar mal dela? Isso é despertar de consciência. Isso é abrir o meu armário simbólico mental. Porque toda a minha inconsciência está por trás dele. Olha só o que eles estão dizendo para mim. Olha o que o Chico está fazendo comigo. Humberto, você é herdeiro de você mesmo. O Chico está dizendo que quando eu desencarno, o nosso Cândido Xavier diz, Humberto, quando você desencarna, você traz todo o inconsciente pulverizando as tuas lembranças. Aí você vai lembrar do que você fez. Que é esse período das minhas 17 simbólicas reencarnações que eu citei. Observem que agora, quando eu faço o movimento, não é um Humberto social de agora, educado, cultinho, aparentemente bem servido e social, politicamente correto que faz o movimento. É Humberto como um todo. Então agora, se você não me contraria, é o social consciente que te respeita. Mas se você me contraria e diz para mim que não aceita, o meu inconsciente salta e eu quero te devorar. Porque eu tenho esse patrimônio dentro de mim. Eu tenho, simbolicamente, 3 reencarnações que eu começo a despertar a minha consciência, simbolicamente, e tenho 17 que eu venho inconsciente.
Aonde eu aprendi o quê? As minhas guerras, as minhas lutas, o meu tomar, o meu poder, a minha sedução, o meu mando, o meu encanto, a minha capacidade financeira de dominar você, a minha capacidade cultural e intelectual de dominar você. Está tudo no meu inconsciente. É simples. Pega um carro e vai no centro de Guarapari. Vá colocar o teu carro naquela vaga ali. Vem alguém abruptamente e entra na sua frente. Eu não sei o que você faz, mas eu sei o que o Humberto faz. O que o Humberto faz não é consciente. Alguma coisa arde, queima dentro dele e ele grita: "Oh, maldito, não faça isso, seu louco irresponsável." Aí o consciente diz para ele assim: "Calma, Humberto, não foi isso que eu te ensinei." Aí eu digo: "Meu Deus, por que eu estou falando essas palavras para essa pessoa que de repente está tendo um problema? Vai ver que ela parou o carro aqui inadvertidamente na minha frente porque ela necessitava ir ali socorrer alguém?" Esse é o meu consciente. Mas ele é frágil, ele é pálido, ele é esquálido, porque ele só tem 3 reencarnações, simbolicamente falando. E o obeso, o grande, o gigantesco, é o meu inconsciente que me empurra, porque ele foi abastecido o tempo todo com violência. Eu sou isso, esse abastecimento. Então, quando eu dou a gentileza de alma para você, é frágil. Mas quando eu dou a fúria, é forte, porque esse é o meu patrimônio. Isso sou eu. Eu tenho que assumir esse meu problema para ganhar a liberdade que a doutrina dos Espíritos me convida a ter. Eu não tenho outra saída. Eu preciso desmaterializar os meus sentimentos animalizados e perceber que a minha posse não é só a posse da coisa. É das pessoas e sentimentos que eu coisifiquei. Senão eu não ganho a minha liberdade. E nesse cálculo que eu fiz de 17 reencarnações, nesse estacionamento que eu fiz no centro de Guarapari, nesse momento, eu agi assim, por esse impulso. Eu briguei com você e te agredi por esse impulso. Da onde veio? Quem botou em você esse impulso? Como foi parar aí dentro? Jorge André. Quem botou esse bichinho dentro de você a pular desse jeito? Você mesmo. Temos que domá-lo. De que forma? Abrindo o nosso armário, que não é mais de café, não é mais de arroz, não é mais de açúcar, não é mais de feijão, o armário da nossa consciência, e conversarmos conosco mesmo, e termos coragem de perceber: não deu para mim aqui. Desculpa aí, Luiz, eu não consegui, eu fui frágil, ainda sou muito jovem, eu não consegui, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu sou frágil, eu não consigo. Eu não posso mais querer fazer brilhar o meu egoísmo. Eu não preciso do teu aplauso para viver. Eu preciso da minha paz. Não mais do teu aplauso, como eu fiz até agora. Eu preciso dessa liberdade. E eu fui coisificando, e eu fui coisificando, e eu fui e estou coisificando. Por mais que agora, nesse processo espírita na minha vida, eu não queira mais coisificar, eu faço. E tenho em dizer que agora eu estou bonitinho na foto. Não estou. A foto está feia. Olha o que eu fiz o outro dia. Aloysio, aqui é uma casa espírita, né? Aqui é um pronto-socorro espiritual, né? Aqui onde todo mundo é igual. Aqui, se eu tenho uma dor, eu posso falar. Tá bom. Eu tenho uma filha. Júlia. Uma guria. É porque eu sou do sul. Uma guria. É minha filha. Filha, sabe o que é filha? As mães não sabem o que é filha. Só os pais é que sabem. Esse é patrimônio do pai. O pai é que sabe o que é uma filha. A mãe não sabe. A mãe sabe o que é filho. Filha não. E essa menina nasceu alguns anos atrás. Eu comprei uma bicicleta quando ela tinha 4, 5 anos de idade, botei aquelas 2 rodinhas e ela andou de bicicleta. Depois eu tirei as rodinhas do condomínio onde eu moro. Estou te dando trabalho, né? Tirei as rodinhas do condomínio, no condomínio onde eu moro, e ela corria de bicicleta, e eu tirei aquelas rodinhas e eu corria atrás. Os vizinhos já me acham meio estranho mesmo, ali eles confirmaram que eu sou estranho mesmo, não tem jeito. E eu corri atrás e a Júlia foi aprendendo e andou de bicicleta. O tempo passou e essa menina, essa guria, a Júlia, cresceu. Até que um dia a mãe dela, a minha mulher, eu já estou aprendendo que ela está minha mulher, que é minha companheira de viagem. Já estou começando a trabalhar isso, mas por enquanto é minha. Disse assim para mim: você percebeu a sua filha? Sim. Ela está precisando de um sutiã. Sim, o que eu tenho a ver com isso?
Mas você é pai. Vá lá e compra. Mas eu não sei. Aprenda. Eu dei o primeiro sutiã para minha filha. É verdade. Depois o primeiro absorvente fui eu. E aquela guria, aquela menina foi crescendo, crescendo. E eu não vi. É minha filha. O que você está ouvindo? Vai tirar esse batom, vai mudar esse vestido, vai mudar o sapato. Eu fiz isso. Agora. Eu fiz isso. E aquela guria foi crescendo sem me pedir licença. Eu dei educação, mas ela não soube absorver pelo jeito. Ela não me pediu licença e cresceu. Até que agora, o ano retrasado, o ano passado, não, minto, o ano retrasado, ela sem me pedir licença chegou para mim e falou assim: pai, mentira, ela falou velho, ela me chama de velho. Velho, toma. Que é isso? O convite da minha formatura. Como assim? Eu estou me formando lá na UFSP. Ah, tá. Eu não vi. E ela fez isso sem me pedir licença. De novo. Ela me respeitou como eu queria. E ela se formou. Eu fui na UFES. Peguei aquele paletó com cheirinho de anaftalina. O Aloysio conhece esse modelo. E fica lá guardado, e a gente só usa em ocasiões especiais, quando está nas palestras especiais. Peguei o paletó, passei uma água, passei um paninho molhado com álcool, é bom para tirar o cheiro. Passei o ferro e fui lá para a UFS. Eu e minha mulher, fomos lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela moça, a Júlia, minha filha, que andava para lá, que andava para cá, que falava com todo mundo. Me apresentou um monte de moças, um monte de rapazes. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu pai, minha mãe. E eu fui olhando. Daqui mais um pouco fazia foto, botava aquelas becas, aquelas coisas. E eu tirava uma foto meio sem jeito, assim, porque ela estava dominando tudo. Aí eu sentei e ela saiu e foi lá, para o meio dos professores, para o meio dos outros alunos. De repente, inadvertidamente, ela pega o microfone, e eu estou lá do outro lado, ela está aqui no tablado, ela pega o microfone e começa a falar. Porque ela é oradora da turma. Sem me pedir licença. E ela começa a falar, agradecer os professores, agradecer a universidade, agradecer os colegas, e fala, e mais do que eu. O que é pior? Tudo sem uma autorização minha. De repente ela chama os meninos e as meninas, porque quem se formava com ela, eu juro para vocês, eram meninos e meninas. Uma gurizada assim de 20 e poucos anos. Eu fiquei olhando. Aí eles vinham com suas becas, recebiam dos professores doutores que ali estavam, os seus certificados, os seus diplomas, eram aplaudidos. Nesse meio tempo, quando eles subiam e passavam assim, apareciam slides da família, dos amigos. E ela foi ficando, até que quando chegou a vez dela, eu olhei e vi num slide Humberto. Mais magro, menos cabelo branco. As rugas eu não vi, eu acho que foi por causa da distância. E ela continuava falando e ela disse assim: obrigado ao meu pai, obrigado à minha mãe. Eu fui olhando e vi que ali não era a Júlia, não era minha filha, era uma mulher que, sem me pedir licença, me abandonou e passou a ser mulher. Quando eu li aquilo, eu fiquei olhando. Eu juro para vocês que eu fiquei assim meio tremendo, porque eu vi que eu não tinha mais poder nenhum. Uma pessoa livre, independente, profissional, formada, que não depende de mim para nada, muito pelo contrário. Provavelmente sou eu que vou depender dela. E ela fez tudo isso sem me pedir licença. E quando eu comecei a perceber aquelas coisas, eu sentei, eu estava em pé, eu sentei. Eu acho que o ar-condicionado ali não era muito bom. Porque eu senti e percebi que uma água, que eu vou chamar de lágrima, só para qualificar, descia um dos meus olhos. Sabe aquela lágrima inadvertida que mesmo que você passe o dedo assim, ela teme em ficar e fortalecer e voltar novamente? Era essa que estava ali comigo. Eu dava uma fungada assim e ela não ia embora. E eu olhava a Júlia passar daqui e passar para lá, daqui para lá. Depois acabou a cerimônia, ela veio, me abraçou, me beijou e saiu com os amigos, com as moças, com os rapazes, aquela gurizada. E foi comer pizza, essas coisas assim. E eu peguei meu carro, peguei a minha mulher e vim para casa. Eu não conseguia conversar. Eu estava olhando a Júlia. E passou um dia, 2, 3, 4, ela veio para casa mais tarde.
E ali estava a Júlia. Aí eu comecei a perguntar para mim, como eu vivo sem isso? Meu Deus do céu, eu criei essa criança, eu cuidei dessa guria desde o dia que ela nasceu. Agora ela é livre, como eu faço para viver sem ela? Eu não sei. Aí eu fui na doutrina espírita, pelo amor de Deus, me dá um socorro. Aí a doutrina espírita novamente olha para mim e diz, Humberto, eu te avisei, teimoso. Você é individualidade, ela não é tua filha, ela está tua filha. Ela é filha do pai. Ela veio ficar com você para extrair de você sentimentos. Sabe por que você nasceu, Humberto? Para sublimar os teus sentimentos e intelectualizar a tua matéria em relação principalmente a esses sentimentos. Então ela foi a porta-voz do Criador. Sabe todo o trabalho que ela te deu? Que não foi trabalho, foi prazer. É para mexer com essa brutalidade, essa coisa sólida de sentimentos que habitam no teu peito. Foi por isso que ela veio. Depois ela volta com o pai. E você volta também. Só que agora, na tua próxima reencarnação, você já não é tão teimoso, mas ainda é. Vai ser mais leve. O teu inconsciente vai estar ali. O teu consciente vai estar mais obeso, mais robusto, mais forte. Vai ser mais fácil de você dominar os teus impulsos animalizados, né? Aí, finalmente, você vai começar, nos próximos milênios, a dar passos de qualidade para tirar o apego dos sentimentos que habitaram o teu peito. Aí eu falei, só isso? E a doutrina espírita disse, só isso? Posso te dar uma sugestão, Humberto? E eu falei para a doutrina espírita, por favor, faça isso. Comece agora. Não espere a próxima reencarnação. Como assim? Comece a educar os teus sentimentos agora. Remova de você imediatamente a tua posse, o teu mando, a tua teimosia. Recolha-se. Faça a tua quietude e faça um movimento agora. E eu falei, mas eu já tenho tantos anos, será que é possível? Você tem um tempinho ainda, você não tem merecimento para desencarnar. Você vai continuar aí mais um pouco. Aí eu fui buscar nas literaturas mais variadas um incentivo para que eu começasse a dizer sim e não para o Humberto. Para que eu pudesse aprender a retornar nos meus equívocos. E nessa viagem literária que eu fiz, um homem me chama a atenção. Um homem teimoso, zangado, mal-humorado, de difícil relacionamento, me chama a atenção. Ele me chama a atenção porque ele tem tudo contra ele nas relações interpessoais. Ele não se relaciona com ninguém. E ele me chama a atenção. Esse homem, há muitos anos atrás, vinha em uma rua de paralelepípedo. Uma rua escura. E à noite essa rua que ele vinha só tinha iluminação de lâmpada, de velas, de tocos de madeira que queimavam de óleo. Era assim a iluminação naquela época. E ele vinha bravo, zangado, reclamando, caminhando naquela rua, já no anoitecer. E naquele caminhar, naquela observação que ele via, noite de outono, eu não sei porquê, mas pelo menos na minha terra, o outono para mim é a mais bela estação. Me perdoem aqueles que discordam um pouquinho. Quando eu olho o outono, a noite de outono, como aquele homem, eu tenho uma sensação que a lua está ali, eu posso esticar o braço e pegar a lua. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, de que você pode esticar o braço e pegar a lua com a mão. Já teve a sensação que você pode esticar o braço e pegar as estrelas com a mão? Esse homem teve essa sensação, esse mal-humorado. Ele olhava para a lua, olhava para as estrelas e tinha a sensação que agora eu consigo pegar. E ele vinha. Até que ele chega a um ponto mais alto da rua e ele para e fica olhando a noite enluarada de outono. E naquele momento, ele tem certeza que ele vai esticar a mão e pegar a lua. E quando ele está naquele êxtase, naquele prazer enorme, naquela sensação de paz e harmonia, alguém esbarra nele. Esbarra.
E ele dá um grito, o seu inconsciente pula. Que isso? Você não enxerga? E o vulto faz um movimento seguindo a voz e diz: desculpe, você não enxerga? E o vulto feminino fala: não. Como você não enxerga? Eu não enxergo. Eu nasci cega. Como assim nasceu cega? Eu não enxergo. Eu já nasci cega. Você não vê a lua? Você não vê as estrelas? Você não vê a noite? Você não vê as ruas, as árvores, os pássaros, nada? Não. Eu nasci cega. Aí ele percebe, com toda a sua fúria, com todo o seu avesso, com todo o seu desarranjo, o quanto ele foi primitivo e animalizado. E ele resolve fazer aquilo que a literatura me convida. Volta ao teu ponto, percebe a tua dor e trabalha o teu ferimento. E ele olha para essa moça, para essa senhora, e diz a ela: me permita. Pega pelo antebraço e diga: vem comigo lá em casa. Não, vem comigo lá em casa. E ele sobe a casa que ficava ali próximo, sobe a escadaria, leva até a parte de cima, aonde justamente as telhas de vidro deixavam transparecer a lua, o céu e as estrelas, e diz para ela assim: você hoje verá a lua. Coloca essa senhora sentada, levanta, abre a tampa do piano e senta. E começa a dedilhar. E começa a dedilhar. E vai dedilhando, dedilhando, dedilhando. Eis que ela grita: eu estou vendo. Eu estou vendo a lua. Eu estou vendo as estrelas. Eu estou vendo a noite. Aí, nós espíritas sabemos que a visão, ele foi ver a noite também, que a visão que ela estava tendo naquele momento era totalmente perispiritual. E naquele grande prazer, naquela grande alegria em que ela diz: eu estou vendo a lua, eu estou vendo as estrelas, ele compunha Sonata ao Luar. Nós estamos falando de Ludwig von Beethoven. Ele, o mal-humorado, fez um movimento diante de uma atitude inconsciente de brutalidade e socorreu aquele a quem ele tinha agredido e disse: vem, vem comigo. Por que eu não posso fazer isso? Por que diante do meu gesto primitivo de ignorância do amor, eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer isso? Muita paz.